Você tem um grande teatro de operação militar dos Estados Unidos em águas territoriais hoje na América Latina e com uma possibilidade de uso da força contra a Venezuela. O Brasil, na possibilidade de uso da força contra a Venezuela, isso mexe com os interesses da política externa brasileira, dos interesses geopolíticos do Brasil. Olá, eu sou a jornalista Yasmin Bachur e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o cientista político Hussein Kaluti. Uma pergunta: o papel do Brasil na projeção internacional nos próximos anos? Bom, o Brasil é um país muito relevante no sistema internacional, é um país que tem imensos recursos de poder, não só pela nossa dimensão territorial, mas, sobretudo, o Brasil é uma potência energética, o Brasil é uma potência em minerais estratégicos, o Brasil é uma potência agroverde, o Brasil tem a maior costa marítima contígua do planeta, o Brasil é uma potência climática. Eu acho que cabe ao Brasil conjugar todos esses elementos para ganhar uma projeção ainda maior em múltiplos tabuleiros internacionais. Todos esses recursos nos permitem ao Brasil exercer uma política exterior multidimensional e permite ao Brasil atuar em diferentes frentes nas relações internacionais em múltiplos fóruns. Portanto, o Brasil tem essa capacidade de navegabilidade, seja no sistema multilateral, seja em suas relações bilaterais com grandes potências como Estados Unidos, China, a União Europeia, e até no compasso sul-americano. E o que falta para o Rio de Janeiro, especificamente, se consolidar aí como hub diplomático e econômico do Brasil? Eu acho que aí existem coisas muito intrínsecas. O Rio de Janeiro é o grande cartão postal do Brasil, tá? Independentemente de qualquer circunstância. O Rio de Janeiro já organizou grandes conferências internacionais, Eco 92, que foi a mãe das grandes COPs, certo? Recentemente, o G20 também, a cúpula dos BRICS. Portanto, o Rio de Janeiro é uma cidade fundamental na dimensão da política exterior brasileira, né? Agora, obviamente, que existem questões de natureza interna que o próprio Brasil precisa resolver e a própria política do Estado do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança pública. Então, na minha opinião, quanto melhorar a questão da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, mais o Rio de Janeiro estará no mapa mundial e mais o Brasil terá ressonância, digamos, positiva em sua projeção internacional. E onde o Rio pode ser vitrine, por exemplo, nessa parte de política externa? Bom, o Rio, digamos, é o segundo estado mais importante economicamente do Brasil, né? Quer dizer, PIB industrial do Rio de Janeiro está quase na casa dos 20%. Se a gente olhar o PIB do Rio de Janeiro em termos líquidos da economia brasileira, está em mais ou menos aproximadamente em 12%. O Rio é um arcabouço ecológico fundamental quando a gente fala de matéria climática em função da reserva da Mata Atlântica, né? Culturalmente, o Rio é um vetor fundamental da projeção cultural do Brasil. Se você olhar, poucos estados, quer dizer, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro são os principais, na minha opinião, vetores que impulsionam a cultura brasileira, e aí você tem Minas Gerais, mas são, né, grandes alicerces. O Rio de Janeiro, sobretudo, é um vetor central na cultura brasileira. Então, não estamos falando aqui de cultura, estamos falando de economia, né? E aí eu acho que a gente fala de política, não podemos minorar a importância política do Rio na questão, na arquitetura política nacional brasileira. O Rio é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, depois de São Paulo, de modo que, independentemente do que
do que se queira pensar, o município do Rio de Janeiro ou o estado do Rio de Janeiro importam na dimensão da eleição brasileira, quer dizer, eleição para governador, para prefeito, são eleições fundamentais. Então, e quando você pensa no segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, você logo pensa o impacto que isso gera numa eleição presidencial e, consequentemente, no destino econômico do país, no destino securitário do país, no destino educacional, no destino cultural e no destino das relações internacionais do país. E como o Brasil pode fortalecer a sua inserção internacional num cenário geopolítico mais polarizado? Veja bem, o mundo vive numa conjuntura internacional muito atípica. Duas superpotências que se confrontam de forma aberta, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos se acostumaram, desde a queda da União Soviética, de serem a potência hegemônica dominante, né, de forma não desafiada por nenhum outro poder, até a emergência da China e até a China pleitear por direito ser uma superpotência também, né? Bom, o mundo hoje está fragmentado. Vivemos num mundo fragmentado, um mundo extremamente competitivo e num mundo inseguro. Hoje você tem, enfim, uma guerra no centro, no coração da Europa, que gera uma grande instabilidade. Você acaba de se encerrar uma guerra no Oriente Médio de grandes proporções, que foi a guerra de Gaza. Você tem um grande teatro de operação militar dos Estados Unidos em águas territoriais hoje na América Latina, né? E com uma possibilidade de uso da força contra a Venezuela. Então, tudo isso também mexe com os interesses do Estado brasileiro. Quer dizer, o Brasil, na possibilidade de uso da força contra a Venezuela, isso mexe com os interesses da política externa brasileira, dos interesses geopolíticos do Brasil, né? Temas, por exemplo, como a guerra da Ucrânia, de forma indireta, mexe porque o Brasil é importador de insumos para a produção agrícola da Rússia. Isso gera instabilidade nos preços no contexto internacional. O impacto da guerra pressiona a Europa e o Brasil tem relações com os países europeus, então precisa de uma relação mais fluida. Então, todos esses elementos, quer dizer, não deixam de ter a sua própria dimensão de influência sobre os interesses do Brasil de forma geral. Portanto, eu acho que o nosso desafio primordial nos próximos anos é concentrar naquilo que gera resultado concreto para nós. E o que gera resultado concreto para nós, na minha opinião, é focar na tecnoeconomia, focar na modernização e impacto da inteligência artificial nas cadeias produtivas brasileiras, focar no setor energético e nos minerais estratégicos e usar esse arcabouço todo como vetores de política externa. E quais tendências políticas globais, né, mais devem impactar no Brasil nos próximos anos? Tendências políticas globais que vão impactar. É inegável que as redes sociais elas têm um impacto fundamental em qualquer habitat, eu acho que em qualquer meio social. As big techs hoje se tornaram-se um braço do governo americano, entendeu? Então, elas, através delas, você já exerce uma influência. Você vai modulando as preferências políticas, você modula as preferências de mercado, você influencia o voto do eleitor. Então, isso, de alguma forma, é uma tendência, digamos, irreversível, porque isso é uma forma de projeção de poder, né? Então, quando você vê o governo americano defendendo o papel ou os interesses das redes sociais no Brasil, isso não é feito à toa, né? Isso vale da forma como eles defendem isso na Europa ou na Ásia, né? Então, isso é uma tendência fundamental, muito importante, porque tem o seu objetivo, né?
digamos, um conjunto de interesses que tá por trás disso. E qual é o alcance, e qual é a influência dessas big techs, eu acho que e o que elas vão fazer nos próximos anos, tende a influenciar muito a política dos países. O Brasil é um país grande que consegue resistir, mas tem países menores que não têm essa capacidade, não têm força institucional para resistir. Eu acho que, sim, elas serão impactadas muito por pelas big techs, que eu acho que, na minha opinião, será a grande tendência. Hussein, estamos chegando ao final, vamos para aquelas perguntinhas. Vamos. Vou já clicar para a gente começar, e aí vai estar valendo agora. Um projeto que você quer ver sair do papel? Reforma política. O que você gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão? Bom, eu sou cientista político, sou professor. Então, o que eu acho que as pessoas deveriam saber que a importância do papel da ciência. A ciência transforma. E sem ciência não há desenvolvimento. Nenhum país consegue fazer uma revolução e consegue alcançar um patamar do desenvolvimento sem uma revolução científica. E se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas suas mãos, qual lei você sancionaria amanhã? Meu Deus do céu. Tantas leis. Eu sancionaria uma lei focada na redução da desigualdade e focada na redistribuição de renda. Eu acho que isso é fundamental. Não há como você desenvolver um país da natureza e do formato do Brasil se você não reduzir a desigualdade, enquanto a renda estiver concentrada na mão de 1% da população brasileira. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!